Então, olá, vamos para a nossa aula agora de princípio fundamental da contagem. O que é a análise combinatória? Olha, em qualquer ramo da atuação, a contagem faz parte do cotidiano das pessoas. Trouxe aqui 3 exemplos, ó. Uma sala de aula, não é? Uma classe com 40 alunos. Quantas são possíveis as escolhas para 2 representantes? Como é que são desenvolvida a numeração dessa placa, né? Quantas placas diferentes de automóvel são formadas por 3 letras e 4 algarismos? Quantas podem existir no mundo inteiro, no Brasil, né? De quantas maneiras diferentes podemos escolher 6 entre 60 números em um jogo? Quantos números de telefone de 8 dígitos podem existir? Então, são muitos questionamentos que, pela contagem, pela análise combinatória, é possível. E como dizemos, contagem não é tão simples de se fazer, mas é bem prático quando a gente aprendemos. Princípio de multiplicação ou princípio fundamental da contagem. Observe aqui a nossa situação. Uma pessoa quer viajar de Recife a Porto Alegre, passando por São Paulo. Sabendo que há 5 roteiros diferentes para chegar a São Paulo, partindo de Recife, e 4 roteiros diferentes para chegar a Porto Alegre. Então, nós temos 5 entre São Paulo e Recife, e nós temos 4 entre Recife e Porto Alegre, não é isso? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? De quantas maneiras é possível ele fazer esse percurso entre Recife, São Paulo e Porto Alegre? Então, basta colocar, olha, estamos aqui entre Recife e Porto Alegre, passando por São Paulo. O que é que diz o enunciado? Que de Recife até São Paulo são 5 possibilidades. Ele tem 5, olha aqui, 5 roteiros diferentes. Então, ele colocou 1 roteiro, 2, 3, 4 e 5. E de São Paulo até Porto Alegre, ele tem 4 roteiros. Então, foi chamado de roteiro A, B, C e D. Então, quantas possibilidades tem de Recife a Porto Alegre com qualquer um desses percursos? Então, basta a gente contar. São 5 possibilidades de Recife a São Paulo, vezes 4 possibilidades de São Paulo a Porto Alegre. Logo, 5 vezes 4, 20. E quando não for possível eu fazer essa multiplicação, olha aqui, é princípio da multiplicação. Ou se eu não souber fazer essa multiplicação, basta eu contar, ó. Eu tenho de Recife a São Paulo o caminho 1, que pode passar de São Paulo a Porto Alegre, 1A. De Recife a São Paulo eu continuo com 1, e de São Paulo a Porto Alegre eu tenho B, que já é diferente do caminho A. De Recife a São Paulo eu continuo com 1, e de São Paulo a Porto Alegre eu vou passar por 6, já é um terceiro caminho diferente. De Recife a São Paulo eu continuo com 1, e de São Paulo a Porto Alegre eu vou ter o quarto caminho, que é o D. Então, só com o caminho 1 de Recife a São Paulo eu já tenho 4 possibilidades. A mesma coisa eu faço com 2, que também vai ser 4 possibilidades. O mesmo com 3, 4 e 5. Logo, eu vou ter 4, mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20. Vamos analisar? Olha aí. Com o caminho 1, eu tenho A, B, C e D. Com o caminho 2, A, B, C e D. Com 3, com 4, com 5. Então, são 5 vezes 4, 20. Um A, um B, um C, um D. Ó, com tudinho, eu vou fazer um roteiro diferente. Portanto, há 20 maneiras possíveis de viajar de Recife a Porto Alegre, passando por São Paulo. Então, para refletir, foi colocado esse quadro aqui do lado, o que é que ele diz? Que a viagem de Recife a Porto Alegre é um evento composto, porque são 2 etapas sucessivas. Primeiro, eu vou de Recife a São Paulo, então foi a primeira etapa, e de São Paulo eu fui para Porto Alegre. Então são 2 etapas sucessivas e independentes, ou seja, eu não dependo de São Paulo para ir para Porto Alegre, eu não dependo de Recife para São Paulo. Então são sucessivas, uma em seguida da outra, e independentes. Segundo exemplo, ao lançarmos simultaneamente uma moeda de um dado, temos as seguintes possibilidades para os resultados. Nós sabemos que uma moeda, ela só tem 2 faces. A cara, que eu vou chamar de C, e a coroa, que eu vou chamar de C tracinho, certo? Então, se eu vou lançar simultaneamente uma moeda e um dado, então para a moeda eu tenho cara e coroa, para o dado eu tenho já 6 faces. Quais são elas? 1, 2, 3, 4, 5
6. Então, quando eu lançar essa moeda e esse dado, eu tenho possibilidade de sair uma cara com a face 1, uma cara com a face 2. Vamos analisar? Então, lancei a moeda. Quais são as minhas possibilidades? Apenas de sair cara ou coroa, certo? Quando eu lanço o dado, eu tenho a possibilidade de sair qualquer uma das faces, junto com a cara que saiu inicialmente, ou uma das faces, junto com a coroa que saiu segundo. Ou seja, para a moeda eu tenho 2 possibilidades, para o dado eu tenho 6. Logo, é 2 vezes 6 que vai dar 12. Olha aqui. Com a cara, face 1, face 2, face 3, 4, 5 e 6. Com a coroa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E como é que eu chamo essa figurinha aqui? Essa figurinha, ela traz muitas possibilidades de resposta. O nome dela é diagrama de árvore ou árvore de possibilidades. Vamos analisar. Ó. Observe que o evento tem 2 etapas. A primeira etapa foi o da moeda e a segunda etapa foi o quê? Os 6 da face do dado. Logo, totalizou 12 possibilidades, que é 2 vezes 6. Então, de modo geral, o que é que a gente pode dizer? Se um evento é composto de 2 etapas sucessivas e independentes, de tal maneira que o número de possibilidades da primeira etapa, vamos chamar de M, e para cada possibilidade da primeira etapa, o número de possibilidades na segunda etapa é N, ou seja, vai ser M vezes N, a primeira etapa vezes a segunda etapa. Esse é o princípio fundamental da contagem. Então, observação, o produto dos números de possibilidades vale para qualquer número de etapas independentes. Olha aqui. Terceiro, em um restaurante há 2 tipos de salada, 2 tipos de pratos quentes e 3 tipos de sobremesa. Quais e quantas possibilidades temos para fazer uma refeição com uma salada, um prato quente e uma sobremesa? Então, ele já colocou aqui, ó, representando por S1 e S2 as saladas, P1, P2 os tipos de pratos quentes, S1, S2 e S3 os 3 tipos de sobremesa. Como é que isso vai ficar? Então, primeiro, eu tenho 2 tipos de salada. Então, eu posso escolher tanto a primeira salada, que eu chamei de S1, como a segunda salada, que eu chamei de S2. Esse S é maiúsculo. Quantos tipos de pratos quentes eu tenho para escolher? Eu também tenho 2 tipos, que eu chamei de P1 e P2. Então, com a salada 1, eu tenho a possibilidade de escolher o prato 1 e tenho a possibilidade de escolher o prato 2. Assim como acontece com a salada 2. Eu posso escolher com a salada 2 o prato 1 ou eu posso escolher com a salada 2 o prato 2. E por último, a sobremesa. Quantos tipos de sobremesa eu tenho? 3, que eu chamei de S minúsculo. 1, 2, 3. Então, com a salada 1 e com o prato 1, eu tenho 3 possibilidades de escolher a sobremesa. Eu tenho a sobremesa 1, a sobremesa 2 e a sobremesa 3. Com a salada 1 e o prato 2, eu tenho 3 possibilidades de sobremesa também. Sobremesa 1, sobremesa 2 e a sobremesa 3. Com a salada 2, eu tenho o prato 1, a sobremesa 1, a sobremesa 2 e a sobremesa 3. Com a salada 2 e com o prato 2, eu tenho a sobremesa 1, a sobremesa 2 e a sobremesa 3. Então, eu vou ver quantas possibilidades eu tenho de escolher uma salada, um prato quente e um tipo de sobremesa. Então, ó, salada 1, prato 1, sobremesa 1 já é uma possibilidade, olha aqui. Salada 1, prato 1, sobremesa 2, outra possibilidade. Salada 1, prato 1, sobremesa 3, outra possibilidade. Então, aqui eu já tenho 3 possibilidades. Aqui, novamente, 3 possibilidades. Aqui, 3 e aqui, mais 3. Logo, quantas são? 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Então, no total, eu tenho 12 possibilidades. Vamos analisar? Olha aí. Logo, eu tenho 2 saladas, são 2 pratos quentes e 3 sobremesa.
2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Quarto exemplo. Com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, vamos analisar. Letra A. Quantos números de 3 algarismos podemos formar? Então, a gente vai analisar logo da centena para a unidade. Olhando bem aqui, são quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 algarismos. Só que tem um problema. Na ordem das centenas, se eu quero o número de 3 algarismos, a ordem das centenas não pode ser 0. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou tirar o 0. Então, nesse caso, para a ordem das centenas, eu só tenho 4, 5, 6, 7 algarismos. Já para a ordem das dezenas, eu tenho quanto? Aqui o 0 pode fazer parte. Ok? Então, para a ordem das dezenas, eu tenho, contando com 0, eu tenho 8 possibilidades. E para a ordem das unidades, eu também tenho 8. Mas por que eu vou usar todos os algarismos? Porque ele não disse aqui para mim se eu não podia repetir. Quando a questão não fala nisso, então é porque eu posso repetir. Logo, para formar 3 números de 3 para eu formar números de 3 algarismos, eu tenho 7 vezes 8 vezes 8, que vai dar um total de 448 algarismos diferentes. Aliás, números diferentes com 3 algarismos. Letra B. Quantos números de 3 algarismos distintos, agora é diferente, ó, podemos formar? Quando se fala em distintos, significa que tem que ser números diferentes, ou seja, eu não posso repetir. Então, vamos lembrar, quais eram os números que eu tinha? Era 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São 8 algarismos. Porém, para a ordem das centenas, nós já sabemos que não podemos utilizar o 0. Então, para as centenas, eu só tenho 7. Certo? Para as dezenas, agora o 0 pode entrar. Só que eu já utilizei um algarismo. Eu posso tirar qualquer um. Pronto. Eu já usei um algarismo bem aqui nas centenas, tirando o 0. Então, sobrou quantos agora para mim? Mais 7. Eu vou tirar outro algarismo qualquer. Não importa quem eu utilizei. Eu só quero saber da quantidade. Sobrou agora quantos para eu usar? 6. Então, se é distinto, eu não posso repetir. Se eu não posso repetir, eu tenho que sair tirando. Então, dessa vez, eu só tenho 7 vezes 7 vezes 6. Que esse produto vai dar 294. Quinta questão. Qual é o total de números de 3 dígitos distintos? Vamos ter cuidado, ó, distintos. Distintos significa diferentes. Então, tem que ser números diferentes. Nós temos 10 dígitos, olha aqui, de 0 a 9. O primeiro dígito pode ser escolhido de 9 maneiras, pois ele não pode ser igual a 0, não é isso? Então, qual é o total de número de 3 dígitos? Então, primeiro passo, está aqui os meus 3 dígitos. Eu tenho 10 dígitos. Só que desses 10 dígitos, os das centenas não pode ser 0. Então, tirando o 0, eu só fico com 9 dígitos. Se são distintos, eu não posso repetir. Então, já usei um dígito diferente de 0. Pode ser qualquer um. Vou tirar bem aqui um 4. Se eu tirei o dígito que eu utilizei nas centenas, então só sobrou novamente 9 para o meu próximo número, que é a ordem das dezenas. Então, quando eu vou para as unidades, eu preciso tirar outro dígito. Então, dessa vez só me sobraram 8 dígitos. Então, ficou quem? 9 vezes 9 vezes 8. Dá no total de 648 números de 3 dígitos diferentes. Boa aula e bons estudos.